Romanos 2,17, diz assim a Escritura: se porém tu, que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus, que conheces a sua vontade e aprova coisas excelentes, sendo instruído na lei, que estás persuadido que és guia dos cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade, tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não deves furtar, furtas? Dizes que não se deve cometer adultério e o cometes? Abominas os ídolos e lhes rouba os templos? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. O restante eu vou lendo depois. Olha para cá, por favor. Como eu disse, o tema da minha pregação hoje é a hipocrisia religiosa. Lembrando, desde o capítulo 1, versículo 18, até o capítulo 3, versículo 20, o assunto de Paulo é apenas um: julgamento, juízo de Deus sobre toda a humanidade, judeu e gentil, crente e não crente. E aqui, mais uma vez, ele está de fato tentando desmoronar com os argumentos que os judeus tinham a seu favor. Então Paulo começa a dizer para eles: olha, vocês são muito hipócritas. Porque olha como diz o verso 17: se tu, porém, que tem por sobrenome judeu, ou seja, o sobrenome que eles tinham era certo, eles eram judeus. O mundo antigamente era dividido basicamente em dois: judeus e gentios. Da mesma forma nós dividimos hoje os crentes e os não crentes, ou os crentes e os ímpios. É assim que ainda dividimos. O judeu, você deve se lembrar, é o povo escolhido, separado, o povo da aliança, o povo privilegiado. Até mesmo Paulo, quando se apresenta, ele diz: não sou hebreu de hebreus, ou seja, eu venho dessa linhagem também. Mas o tema aqui não muda. Paulo continua falando para os judeus, mas continua falando a respeito de juízo. O tema é o mesmo. O que Paulo está dizendo é o seguinte: olha, vocês não entenderam nada. O que vocês precisam colocar dentro da mente de vocês é que com lei ou sem lei, com circuncisão ou sem circuncisão, que eu vou falar mais à frente, todos estão debaixo do pecado e todos necessitam da graça de Jesus Cristo. Paulo, então, ele pega como se fosse um garfo. Já foi aquelas festas de criança onde tem aquele bexigão cheio de chiclete dentro? Paulo vai então e fura aquele bexigão dos judeus, acabando com o orgulho e com a presunção desses homens. Eu quero passar então alguns princípios aqui dessa história de hoje. Primeiro princípio: características da hipocrisia. Você sabia, a hipocrisia é um dos mais sutis e terríveis pecados que pode nos acometer. E eu digo, é óbvio, nós que somos cristãos, nós que somos religiosos perante o povo que não é. Se tem alguém que a hipocrisia pode atingir, é a mim e a você. Agora lembra que Jesus disse: acautelai-vos do ferimento dos fariseus, que é a hipocrisia. Então nós também precisamos tomar cuidado. Do versículo 17 ao versículo 20, é isso que Paulo está tratando. Olha, se tu, porém, que tem por sobrenome judeu, repousas na lei, te glorias em Deus. Quem que são esses? São de fato aquelas pessoas que têm até sim um interesse pela verdade, têm um interesse pela Escritura, mas o interesse que eles têm é apenas teórico, é apenas intelectual. Ele quer saber bastante de Bíblia, mas não para que a sua vida seja mudada. Ele quer saber bastante de Bíblia para discutir com o outro, para sentar numa rodinha ali e mostrar: olha, eu sei mais do que você, a minha sabedoria é maior que a sua. Isso é hipocrisia, e é isso que Paulo está combatendo nos religiosos. Vocês são hipócritas. O objetivo seu ao ter conhecimento não é tirar a pessoa das trevas e conduzir para a luz, mas é apenas mostrar que sabe mais. Ora, se tem alguém passivo de cair nesse erro hoje em dia, somos nós. Sou eu e você. Nós temos o livro certo, seguimos ao Deus correto. Só que às vezes muitos se vangloriam da sua sabedoria apenas para discutir com o outro, e não para mostrar que ele está no erro e mostrar o caminho correto. Pastor, nós então não devemos estudar a Escritura? É absurdo dizer essas coisas. Devemos estudar e muito. Não apenas o pastor, mas todo cristão que tem um pouquinho de fome por Deus deve estudar diariamente a Escritura. Todos nós, sem exceção. Se você ler as cartas de Paulo, você vai ler que a maioria delas começa assim: eu oro para que vocês cresçam no pleno conhecimento da verdade. Conhecimento, intelecto. Vocês precisam crescer no conhecimento. Assim como uma criança, ela vai crescendo, vai amadurecendo, e vira adolescente, e vira adulto. Assim também nós precisamos, em relação ao conhecimento da Escritura, crescer a cada dia. Jesus, em Mateus 22, deixou bem claro: errais. De que forma?
não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Ou seja, cristão que não conhece a Escritura, que não ali dá realmente tudo que tem para aprender a cada dia mais, está errando. Em João 17, a Escritura diz assim: e a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Ou seja, vida eterna, talvez você pense que é assim, hein? O dia que eu chegar no céu, a coisa que eu quero é uma rede preguiçosa para deitar. Não, vida eterna é conhecer a Deus a cada dia mais. Todavia, não adianta enchermos a cabeça de conhecimento, enchermos o nosso QI de conhecimento teológico, mas todavia a nossa vida não demonstrar mudança, continuarmos os mesmos ou até mesmo pior. Ora, se você conhece a cada dia mais a Escritura, isso não aumenta o seu temor, não aumenta a sua santidade, não aumenta a sua obediência. Você está crescendo apenas em conhecimento intelectual. Você não está crescendo em santidade, não está crescendo em piedade. Adianta você conhecer um médico, doutorado, pós-doutorado, seja lá o que for, a criancinha engasga ali na frente dele, e ele é médico e não sabe acudir a criança. Ora, para que servem os anos de faculdade, se não aprendeu o mínimo? Hoje em dia nós também vemos muitos teólogos do próprio ventre. Conhecimento intelectual eles têm muito. Discutem com todas as classes possíveis. Só que continuam sendo cristãos egoístas. Continuam sendo pessoas que não amam. Continuam sendo pessoas que não perdoam. Continuam sendo pessoas que de fato não vivem o cristianismo como deve se viver. À medida que aumenta o conhecimento intelectual, o conhecimento da Escritura, o certo é aumentar a nossa obediência, a nossa piedade e o nosso temor do Senhor. E é isso que Paulo está combatendo, que olha, vocês repousam na lei, não é? Ou seja, vocês descansam, mas apenas na mera posse do conhecimento intelectual. Vocês de fato não se converteram verdadeiramente. Vocês sim, vocês têm o livro certo, vocês têm o cerimonial correto, porque você sabe, o judeu tinha o cerimonial correto. Nós também temos. Nosso culto tem oração, nosso culto tem louvor, o nosso culto tem a exposição da palavra. São os elementos de culto que nós vemos no Antigo Testamento. Agora o que adianta? Você ser bom de ritual, mas ruim de vida. Você ser um frequentador assíduo dos cultos, não faltar um. Todavia, uma vida totalmente torta, ímpia e pregressa. Não adianta nada, é o que Paulo está dizendo, está combatendo aqui. Olha, vocês se gloriam em Deus. Você consegue ver? Os judeus eles não eram politeístas. Eles não acreditavam em vários deuses. Eles criam, olha, de fato há um único Deus. Jeová é o seu nome. É o mesmo Deus que nós cremos, amém? Apenas um Deus. Hoje em dia, muitos cristãos também estão na mesma situação desses judeus. Eles dizem, nós não somos idólatras. Nós não adoramos, veneramos ou coisas do gênero em relação à imagem. Não, nós adoramos ao Deus verdadeiro, ao único Deus, ao Deus que está nos céus. Não somos como esses católicos e por aí vai. Eles dizem de boca cheia, não somos idólatras. Se gabam de conhecer a verdade, como diz aqui o verso 18 que nós lemos. Só que se essa verdade não produz mudança de vida, Paulo diz, você é hipócrita. É mera hipocrisia, religiosidade apenas. É necessário, meu irmão e minha irmã, que quanto mais nós crescemos no conhecimento de Deus, mais haja mudança em nossas vidas. Eu sei que as mudanças não vão vir do dia para a noite. As mudanças são gradativas, são paulatinas, mas é necessário que haja. Olha como era a sua vida antes de conhecer a Deus. Você vem para a igreja, você se converte, você conhece o Evangelho, ouve pregação toda semana. A sua vida tem que ter mudado. Você não pode continuar com o mesmo estilo de vida. Tem que haver mudança. As pessoas têm que bater o olho em você e dizer, fulana mudou. Não era assim. Olha como que está agora. Eu não estou dizendo que muitos vão ter a mesma mudança, o mesmo crescimento espiritual. Infelizmente sabemos que, igual criança, você pega às vezes duas crianças de 4 anos. Uma é mais desenvolvida, a outra nem tanto. Mas as duas têm 4 anos. Espiritualmente também funciona assim. Alguns às vezes desenvolvem mais do que outro. Mas uma coisa é certa, precisamos desenvolver. Portanto, o nosso padrão de comparação não é o irmão que senta ao lado, mas sim nós mesmos. Não fique se comparando, mas o fulano já está fazendo isso, aquilo, já batizou e eu ainda não. Não se compare com ele, se compare com você. Como você era quando você era ímpio?
Houve mudança? Depois que você veio para a igreja? Depois que você conheceu o Evangelho? Como que era quando você se converteu e 3 anos depois? Houve mudança? 5 anos depois, você continua mudando? É isso que eu e você precisamos, mudar a cada dia. O hipócrita também é complacente. Complacente é aquela pessoa que sempre se sente satisfeita consigo mesmo. Ele só falta adorar a ele mesmo. Ele não consegue ter consciência que ele também tem defeito. Ele não consegue ter deficiência que ele também tem pecado. Muito pelo contrário, ele é o suprassumo da igreja. Ele é o cara. Quem dera todos da igreja fossem igual a ele. Quem dera o mundo tivesse mais pessoas igual a mim. É isso que o complacente hipócrita diz. Uma vez tinha um desenho, eu não lembro se era do Snoopy, que tinha o Charlie Brown. E o Charlie Brown estava conversando com um amiguinho lá. E o Charlie Brown dizendo assim: eu sou fantástico, eu sou maravilhoso, eu sou espetacular, eu sou o melhor que nós temos aqui. Nossa, mas eu sou demais. Ele cansa de falar dele. Ele fala assim para o amigo dele: ai, cansei de falar de mim. Fala você um pouco de mim agora. Conhece pessoas mais ou menos assim? Eu sou o cara. Eu faço e aconteço. É o fariseu do tempo moderno, não é? Graças te dou porque não sou como os demais. Quantos hipócritas e complacentes nós vemos hoje dentro da igreja. Olha aqueles lá fora, com a vida toda arrebentada, mas eu aqui, homem íntegro de caráter, sem pecado, só esqueceu de citar a arrogância. A pessoa acha que ela é o máximo. O hipócrita, ele nunca examina a si próprio. Ele sabe de tudo. Sabe como ensinar o outro. Ah, fulano está passando por tal problema. Ele é o cara para ensinar. Sabe ensinar todos que estejam precisando de ensino. Prega para todos, mas nunca consegue pregar para si. Ele vem ao culto e ouve a pregação e pensa assim: pastor fulano não veio, é ele que tinha que ouvir. Não é, meu irmão, é você que tinha. Somos nós. Agora não, o complacente é sempre assim: graças te dou que não sou como os demais. Eu falei para os irmãos, né? Olha, a gente é tão ridículo que às vezes até numa hora de quebrantamento a gente consegue ser orgulhoso. Eu lembro uma vez, estávamos em um culto, e o pastor falando sobre o ser humano, que ele é pecador, que ele é mau, e eu estou ali em prantos: ai, como que eu sou pecador, ai, como que eu sou mau. De todo coração, e eu lembro que na frente ali, estou orando, e eu em lágrimas. Daqui a pouco eu olhei do lado e eu vi um irmão que eu conhecia. Primeira coisa que veio à minha mente, sabe o que foi? Eu sei que eu sou ruim, mas você é pior que eu, hein, Senhor? Eu sei o que ele faz. Você consegue ver a hipocrisia? Consegue ver defeito nos outros, mas não consegue ver defeito em si mesmo? Aqui no verso 19, olha o que ele diz: estáis persuadidos de que és guia dos cegos e luz dos que se encontram em trevas. E assim, o hipócrita, ele acha que ele pode guiar cego, mas ele se esquece que ele também é um. E como diz Jesus: um cego guiando outro cego, ambos cairão no barranco. Instrutor de ignorantes, mestre de crianças. Criança aqui não no sentido literal, é óbvio. Aqui está falando no sentido espiritual. Os prosélitos que eram convertidos ao judaísmo. É a mesma coisa, quando uma pessoa se converte, ela nasce de novo. E ela não nasce adulta, ela nasce bebê, e ela vai crescendo na fé. Nós temos o nascimento natural e também temos o nascimento espiritual. E quando a pessoa acaba de se converter, o que nós falamos? Olha, ainda é criança na fé, precisa amadurecer. É isso que Paulo está dizendo. Olha, esses hipócritas, eles acham que eles são mestres de crianças, de novos convertidos, mas eles não conseguem ver que eles mesmos são pior ainda. Segundo princípio, hipócritas são culpados de coisas que eles condenam. Você pode acompanhar comigo? Romanos 2, versículo 21 até o 24, por favor. Tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Dizes que não se deve cometer adultério, cometes? Abominas os ídolos, eles roubam os templos. Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Consegue ver a hipocrisia? Condena o outro e ele mesmo comete aqueles próprios erros, aqueles próprios pecados. Quantos aqui, às vezes, não caem no mesmo erro? Vê o político roubando, é ladrão corrupto, tem que ir para a cadeia. É óbvio que tem, pagar tudo que deve. Agora ele vê o político rouba dinheiro do pobre,
Mas ele não consegue ver que a sua falta de fidelidade nos seus dízimos e ofertas, ele está roubando a Deus. Consegue perceber o erro dos outros. No verso 22, olha, tu que disse que não deve adulterar, adulteras? O hipócrita é assim, ele diz, adultério é pecado, não pode. Mas ele acha normal a esposa dormir e ele assistir aquele programa dos infernos do pânico. Para ele não tem problema. Só estou vendo. Se esquece que o mandamento de Cristo não é adultério apenas literal. Lembra quando Jesus explica? Ouviste o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo. Aquele que olhar para uma mulher com intenção impura cometeu adultério. Ele consegue ver o fulano que caiu em adultério. Mas não consegue ver que ele pratica a mesma coisa. No versículo 23 e 24, tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. É tão triste quando de fato o nome de Deus é blasfemado por conta de nós. É blasfemado entre os ímpios por nossa culpa. Você sabe, os judeus eram o povo de Deus, e os gentios, a imagem que eles tinham de Deus era o que eles viam nos judeus. Eles olhavam o procedimento dos judeus e diziam, olha, Deus é assim. Você sabia que hoje também não mudou muita coisa? Não podemos ver a Deus de forma física e literal. Mas a imagem que as pessoas de fora fazem de Deus é aquilo que eles veem em nós. É o nosso procedimento. É o que Paulo está dizendo aqui, olha, está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Muitos estão fora da igreja, não porque os métodos evangelísticos usados são errados, não, mas porque o procedimento de muitos que se dizem cristãos é totalmente perdido. A vida dele não condiz com aquilo que ele diz que crê, e por conta disso as pessoas olham para esses cristãos fajutos e dizem, para que ser crente? Para que ir para a igreja? Para continuar desse jeito aí, eu prefiro ficar no bar bebendo. Eu prefiro ficar em casa. Eu prefiro continuar torto do jeito que eu estou. Qual que é a imagem que você passa de Cristo para as pessoas, meu irmão e minha irmã? Você já fez essa pergunta? Porque as pessoas olham para mim e para você e tiram um raio-x de quem Deus é, de quem Jesus é, por conta do nosso procedimento. Agora, qual a imagem você tem passado para as pessoas? A imagem apenas de um religioso? De um frequentador assíduo de reuniões? Não falta para nada? Mas nada piedoso? A imagem que você passa para as pessoas é daquela pessoa bom de culto, mas péssimo em prática. Bom de teoria, mas ruim de vida, de obediência. Na hora da dificuldade, da tribulação, você sabia? As pessoas olham para nós, para ver qual atitude nós vamos ter. Agora está lá, se está dando tudo certo, glória a Deus, vem para a igreja alegre. É o primeiro probleminha que desce, é o primeiro que berra na sua casa, cadê Deus? Daí o vizinho ouve e diz assim, não vou para a igreja. Na hora que esse fulano mais precisa, Deus não está ali? É essa imagem que as pessoas fazem de nós. Ímpios não entendem. É tão sério a questão do nosso procedimento, de como nós nos comportamos, não apenas diante das pessoas, é óbvio, quando estamos sozinhos, muito mais, mas é tão sério a questão do nosso procedimento, que até que quando nós somos disciplinados por Deus por conta de pecado nosso, porque você sabe, Deus disciplina quem ama, Deus disciplina os filhos, e se nós teimamos em andar errado, Deus vai disciplinar, mas até quando nós somos disciplinados, o nome de Deus é envergonhado, porque os ímpios vão olhar, mas calma aí, fulano é filho de Deus, e olha o que está acontecendo com ele, errou, vem uma cajadada enorme no meio da cabeça dele, se com os filhos Deus faz assim, para que eu vou querer ir para lá? Uma vez um amigo meu ateu fez um comentário, ele estava, quando o Papa veio, eu era militar ainda, quando o Papa veio ao Brasil em 2007, você sabe, o Papa vem de Papa Móvel, o Papa Móvel é blindado, e olha o que ele disse, se Deus não protege o Papa, tem que andar de carro blindado para proteger eu, mas de jeito nenhum. Você percebeu a imagem que as pessoas têm? Portanto, eu e você devemos sim prestar muita atenção no nosso procedimento. Deus é duplamente desonrado quando nós pecamos, primeiro por conta do nosso pecado, e segundo porque o nome de Deus é blasfemado entre os ímpios, e terceiro, e último princípio para encerrar, conversão é um acontecimento interno, ratificado por atos externos, confirmado
por atos externos. Versículo 25 a 29. Você pode acompanhar comigo, por favor? Diz assim a Escritura: porque a circuncisão tem valor se praticares a lei. Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Eu já vou explicar o que é isso aqui, tá, irmãos? Verso 26. Se, pois, a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será ela, porventura, considerada como circuncisão? E se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti, que não obstante a letra e a circuncisão é transgressor da lei. Porque não é judeu o que é apenas exteriormente, nem circuncisão a que é somente da carne. Porém, judeu é aquele que é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Olha para cá, por favor. Esse era o grande e último argumento que os judeus tinham. Nós somos povo de Deus, por quê? Porque ele nos deu a lei. Daí Paulo já provou, vocês quebraram a lei. Então, eles dizem, mas nós temos a circuncisão. Esse sinal, essa aliança Deus fez apenas conosco. Pastor, o que é a circuncisão? Hoje seria a fimose, para a gente entender melhor. É a retirada cirúrgica do prepúcio, do órgão reprodutor masculino. Essa foi a aliança que Deus fez. Antigamente, hoje é um ato cirúrgico, né? Antigamente não era muito cirúrgico, não era faca mesmo. A mola na pedra ali passa na hora. Mas era retirada do prepúcio, do menininho. Era feita pelo menos por duas razões. Primeiro, higiênica, e segundo, religiosa. E é óbvio, os judeus, por conta de um sinal religioso, era o grande sinal da inclusão na comunidade judaica. Ou seja, o menininho, quando ele era circuncidado, ele era incluso, ele era incluído dentro da comunidade judaica. Os judeus, de fato, foram escolhidos por Deus. Deus deu a eles a lei, deu a eles os profetas, as promessas, e esse maior argumento que era a aliança da circuncisão, apenas com os judeus. Só que eles pensavam assim, não tem como. Deus não pode tirar conosco. Não dá. Nós somos o povo da aliança. Nós somos privilegiados. Apenas nós temos a aliança da circuncisão. Ninguém mais tem. Então Paulo vem e diz, vocês não entenderam nada. A circuncisão que é feita apenas na carne, que não é feita no coração, para Deus não vale. O que adianta você ter um sinal externo, mas por dentro ter um coração podre? Para ficar mais fácil de entendermos, hoje o equivalente à circuncisão seria o batismo. A circuncisão hoje não precisamos mais circuncidar os nossos filhos por questão religiosa, apenas por questão higiênica. Mas a circuncisão foi trocada pelo batismo, é o equivalente. Pastor, o batismo tem grande valor no meio cristão? É óbvio que tem. Óbvio que tem. Jesus disse que quem crê e for batizado será salvo. Todavia, só o batismo em si, ele não possui um valor intrínseco, um valor dele próprio. O batismo, ele não é uma mágica que o simples fato de você entrar nas águas e sair, isso vai segurar você para o resto da vida de que Deus não vai derramar a ira dele sobre você. É mentira. Apenas o ato do batismo não significa que você está livre da ira de Deus. É absurdo. E o ato de batismo muito menos substitui a obediência, que muitos se vangloriam nisso, né? Sou batizado desde 1657. Eu nasci em berço cristão. Meu pai é crente, minha mãe é crente. E ele pensa que por conta disso ele não precisa obedecer. Muito pelo contrário. Batismo é o compromisso de obediência, assim como era a circuncisão. A circuncisão em si não salvava a criança, mas aquilo ali era um símbolo de um compromisso que ele tinha de obedecer a lei. No versículo 26, olha o que diz. Se, pois, a incircuncisão, ou seja, aqueles que não são circuncisos, aqueles que não são batizados, para ficar mais fácil de entender. Se, pois, aqueles que não são batizados observam os preceitos da lei. É interessante que não é si, hipotético, não está afirmando. O que Paulo está dizendo aqui para mim e para você é o seguinte: o que de fato fazia um homem verdadeiro judeu não era a mera posse da lei, não era a circuncisão, não era a questão territorial, nacional, mas sim a circuncisão do coração, a conversão de todo o seu ser. Era isso que Paulo estava dizendo. Era algo interior. No verso 29, olha o que ele diz. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, ou seja, por dentro. E circuncisão, a que é do coração, no espírito,
não segundo a letra, cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Da mesma forma, o cristão, hoje em dia, nós podemos parafrasear essa passagem da seguinte forma: não é crente, não é cristão, não é salvo aquele que tem uma Bíblia Sagrada aberta no Salmo 23 na sua estante. Não significa que é filho de Deus simplesmente porque frequenta e não falta nenhum culto, porque foi batizado quando tinha 12 anos, porque fez tudo certinho. Não quer dizer isso. Você pode ser um mero ritualista, você pode ser batizado, dizimista, envolvido na obra. Essas coisas são importantes, é óbvio que são. Todavia, o que comprova que você de fato é salvo, é nascido de Deus, é uma conversão interior, é a circuncisão do coração. Essas coisas são apenas consequência. Paulo aqui está, na verdade, derrubando o último argumento dos judeus. Paulo mostra para eles: todos pecaram, sem exceção. Os judeus então ficam sem chão, ficam sem fortaleza. É a mesma coisa eu e você. Você sabe, nós, muitas vezes religiosos, nos apoiamos em várias coisas. Nos apoiamos na nossa família. Não, mas a minha família é cristã desde não sei quantos. Nos apoiamos, às vezes, no ato de um batismo feito há anos atrás. Nos apoiamos no conhecimento da Escritura. Nos apoiamos na religião correta. Mas eu pergunto: adianta você conhecer o mapa, você ter o mapa, mas não ter alguém que te guie pelo caminho? Não adianta. Não adianta. Esse era o problema dos judeus. Eu e você não devemos confiar em nada a não ser em Jesus Cristo. Não devemos confiar nas nossas obras, porque olha o que diz a Escritura: nossas obras são como trapos de imundícia. Eu já falei aqui, né? Mas talvez alguns não saibam. Trapos de imundícia é o absorvente da época. Antigamente não tinha óis, esses outros. Eram tirinhas de pano que as mulheres cortavam e colocavam naqueles dias. E a mulher, quando estava menstruada, era considerada impura. Ela sentava numa cadeira, aquela cadeira ficava impura. Ninguém podia sentar mais ali. E então, a Escritura diz que as nossas obras são como trapos de imundícia, para mostrar quem pode, através da força do seu braço, através daquilo que faz, através das suas obras, conquistar a salvação. Ninguém. Ainda que juntemos todas as nossas obras, não são nada comparado com aquilo que Cristo verdadeiramente exige. O que Paulo está aqui acabando com os argumentos dos judeus, para mostrar para eles: olha, todos pecaram e todos necessitam da graça divina. Nós não devemos colocar a nossa esperança nas nossas obras, nem mesmo na nossa fé, porque a fé pode virar obras. Pastor, mas Efésios 2,8 diz que pela graça sois salvos mediante a fé. Mas você entendeu? É pela graça, é de graça. A fé é apenas um meio. O que nos salva sempre foi e sempre será Jesus Cristo. No verso 28 e 29, então, nós podemos entender bem claro: cristão é aquele que é de coração. Portanto, a grande pergunta que devemos nos fazer é: frequento culto? Sou fiel? Não é essa. Mas Cristo mudou a minha natureza. Cristo mudou o meu ser por dentro. O Senhor converteu verdadeiramente o meu coração. Se essas mudanças não aconteceram, somos apenas mais um judaizante moderno. É o que diz a Escritura: examinai o homem a si mesmo. Lembra de João Batista? Quando ele pregava, olha o que ele dizia: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Ou seja, o que prova a nossa conversão genuína são os frutos. Não tem como uma pessoa dizer que é de Deus por conta de rituais que ela cumpre, mas ela prova que ela nasceu de Deus, nasceu de novo através do seu procedimento. Em Lucas 9,51 a Escritura diz assim: e aconteceu que ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, falando a respeito de Jesus, manifestou no semblante intrépida a resolução de ir para Jerusalém. Você consegue ver uma pessoa e só de olhar para ela você chegar à conclusão: está indo para Taubaté. Mas as pessoas olhavam para Jesus porque ele precisava ir. E as pessoas olhavam no semblante dele e diziam: está indo para Jerusalém. Porque ele necessitava ir para Jerusalém, necessitava cumprir a palavra de Deus sobre sua vida. Pedro, em Mateus 26,
73 diz assim: logo depois aproximaram, lembra quando Pedro começa a negar Jesus? Chega uma criada e diz: você estava andando com ele, você é deles. E Pedro: não conheço, não sei quem é. Mas em Mateus 26, 73 diz assim: logo depois aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar te denuncia. Olha que coisa! As pessoas não perceberam que Pedro era nascido de novo, porque girava no manto. Não, porque falava o evangeliquez da época. Porque vestia roupinha de crente. Mas olhava, olha, o teu modo de falar te denuncia. Paulo dizia assim: olha, trago no meu corpo as marcas de Cristo. As pessoas olhavam para Paulo e diziam: rapaz, esse cara aí só pode ser cristão, para sofrer tanto assim. Uma pergunta que eu faço para você é a seguinte: se você hoje, se você fosse acusado de ser cristão, e essa fosse a acusação que pesasse sobre você, você acha que as pessoas teriam provas o suficiente para te condenar? Tem uma acusação sobre a sua vida, estão dizendo que você é cristão. Eu sei que cristão está no aumentativo, mas cristão significa literalmente pequeno Cristo, miniatura de Cristo. As pessoas começaram a chamar os discípulos de cristão, na verdade, no sentido pejorativo, para diminuir. Ah lá, olha os pequenininhos lá. Olha lá os mini Cristo. Eles queriam, na verdade, tirar sarro. Mas a questão é, se você fosse acusado de ser cristão, você acha que as pessoas conseguiriam juntar provas o suficiente para te condenar? Caso não, você precisa reavaliar o seu cristianismo. Você precisa mudar os seus conceitos. Você acha que o seu estilo de vida é o estilo de vida de Romanos 2,7? Como nós lemos semana passada? Vida eterna aos que perseveram em fazer o bem, procurando glória, honra e incorruptibilidade. Você persevera de fato em fazer o bem, em fazer aquilo que é correto? Caso não, você corre o risco de ser apenas um cristão externo. Frequentar o lugar certo, falar com as pessoas certas, seguir o livro certo, mas está indo para o caminho errado. A questão é, as pessoas conseguem olhar em nós e ver Cristo em nós, sem abrir a boca. Não precisamos abrir a boca e sair falando: olha, eu sou crente. Não precisa. Você não precisa ficar colocando fotinho no Facebook lá, você dando esmola para os outros. Não. Você com a Bíblia, você cantando, cheio de versículos. Não precisa. Não precisa falar para as pessoas que você é cristão. As pessoas têm que olhar em nós e perceber que somos de fato miniaturas de Cristo. Mais importante que circuncidar a carne é circuncidar o coração. E a evidência de que nós pertencemos a essa aliança é que a mudança em nós, ainda que seja gradativa, ainda que alguns sejam de pouco em pouco, mas é necessário que haja amor à obediência, temor ao nosso Senhor. Deus, sem sombra de dúvida, é bom. Então que as pessoas possam olhar para nós e fazer um julgamento correto desse Deus ao qual nós servimos. Que elas possam olhar o nosso procedimento diário em todo e qualquer lugar e ver que em nós há algo diferente. Que elas possam olhar para nós. Você já passou por essa experiência de alguém, às vezes, conversando com você ou em algum lugar? Você é crente, não é crente? É gostoso, não é? Agora imagina, você está lá no seu serviço, de repente você fala: não, porque eu sou cristão. Ah, não acredito! É mesmo? Só se for o cristão 007, ainda estava infiltrado aqui no meio, ninguém ia descobrir se não falasse. Você imagina a angústia. Então que eu e você possamos mostrar que houve uma transformação interior em nós. E o que prova que nós somos filhos de Deus é que essa transformação interior produz frutos externos. E o nosso procedimento é de acordo com aquilo que a Escritura nos diz. Não estou dizendo que o cristão ele é perfeito, claro que não. O cristão, em sua ignorância, em sua pecaminosidade, ele até erra. A diferença é, se cair, não ficará prostrado. Até dá uma tropicada. Até empina a carroça, como diz o irmão, né? Até empina a carroça de vez em quando. Mas a diferença é que ele não permanece no erro, mas toda vez ele levanta: Senhor, me dá graça de continuar andando nos teus caminhos. Amém, meus irmãos?